Você já reparou que de um lado a esquerda meio que questiona o público masculino incel, e do outro lado a direita também vive questionando o pessoal MGTOW? Mas o porquê? Afinal, esses dois grupos, particularmente de homens, de alguma forma falam sobre solidão, frustração, sobre os homens, sobre os relacionamentos. Então, o que faz cada lado político questiona tanto essas figuras? Bom, é sobre isso que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. Sem nenhum extremismo, sem nenhuma ofensa, apenas a minha opinião e também, lógico, com base em fatos. E o mais importante aqui, você vai sair desse vídeo entendendo o que tudo diz sobre nossa sociedade, de hoje, sobre a forma como a gente enxerga o homem moderno e até sobre como o discurso político se aproveita das dores masculinas. Então, se esse tema te interessou, não se esqueça principalmente do seu like, de comentar, compartilhar e se inscrever. E também comente aqui a palavra-chave do vídeo, que é política. Bom, antes de entender o porquê de cada lado político rejeita esses grupos, a gente precisa entender quem eles são e o que representam e de onde vieram. Olha, o que é um incel? A palavra vem do inglês que é involuntary celibate, ou seja, celibatário involuntário. E no início, lá nos anos 1990, o termo era neutro. Inclusive, não sei se você sabe, foi criado por uma mulher canadense chamada Alana, que queria descrever pessoas, homens e mulheres que tinham dificuldade de se conectar romanticamente por timidez, aparência ou segurança. E era uma comunidade de apoio, ok? Mas, como quase tudo aqui na internet, com o tempo o conceito foi se distorcendo, No fim dos anos 2000, no início de 2010, mais ou menos, teve um boom, de fóruns online que começaram a transformar esse termo, em um rótulo de resistência e também, infelizmente, de ressentimento. Ali surgiram ideias de como as mulheres, entre aspas, só querem os mais bonitos, o mundo é injusto com os homens comuns e ninguém valoriza quem não tem status. Também não deixa de ter uma verdade sobre isso, ok? Mas vamos escorrer esse assunto. E de um espaço de empatia, o termo incel virou um submundo digital, onde parte dos homens passou a expressar raiva, frustração e vitimização. Tanto é que recentemente, esse boom, da palavra incel surgiu a partir de uma série, que eu também já fiz um vídeo aqui, que se chama Adolescência, que eles usaram muito esse termo pra meio que rotular o comportamento daquele menino, Só que tem um ponto crucial que ninguém fala e também ignoram, que nem todo cara que se identifica como incel é radical ou tem vários estudos que mostram que muitos homens se identificam com a comunidade incel, desde experimentar a solidão, que eles falam, aquele isolamento social e problemas de saúde mental. O conceito do incel, eles se identificam com isso, ok? Só que o problema, querendo ou não, são os espaços online mais extremos que acabam radicalizando e totalizando todos que se identificam como incel como problemático, entendeu? E já o MGTOW, que é o Men Going Their Own Way, que são homens que seguem o próprio caminho, nasceu lá nos meados de 2000 com uma proposta diferente. A ideia era basicamente assim: eu não quero depender de relacionamento com mulheres, nem de um sistema que, segundo eles, não favorece os homens. Parece à primeira vista um discurso de autossuficiência, e de fato, muitos homens MGTOW pregam liberdade individual, vidas sem amarras legais e busca de propósito fora de relacionamentos. E eles mostram leis que favorecem uma parte, a questão dos divórcios, pensões e o que também eles chamam de vantagens femininas perante a justiça. Mas, e esse é o ponto central, dentro desse movimento também há camadas, Alguns MGTOW são pacíficos, apenas desapegados à ideia dos relacionamentos. Outros mais radicais transformam isso numa filosofia quase de isolamento total, Muitas vezes as mulheres e desconfiança da sociedade moderna. É que nem eu falei para vocês a respeito do incel. Surgiu como movimento X, mas com o tempo as pessoas distorceram e também colocaram em um certo grupo que todos fazem aquilo, ok? Então agora a gente entra no coração da questão. Por que a esquerda progressista tem tanta resistência ao movimento incel? Olha, de uma forma geral, a esquerda, a esquerda moderna, trabalha com várias pautas ligadas à justiça social, combate a estereótipos e várias outras coisas aqui que vocês sabem muito bem. Então, quando um grupo de homens dizem que as mulheres têm certas vantagens ou que o feminismo destruiu os relacionamentos, isso para eles é visto como retrocesso.
Para a esquerda, na grande maioria das vezes, os incéis, os homens incéis, representam uma reação contrária à liberdade feminina. A ideia de que as mulheres têm culpa por eu ser rejeitado é vista como a ponta de um iceberg que mostra aquela ideia de que os incéis desenvolveram uma retórica que vai frontalmente contra esses valores da esquerda, né, com narrativas e essas ideologias da esquerda. E isso você já pode ter notado, que cria meio que uma associação muito forte na mente progressista, na mente esquerdista, que o incel, né, o homem incel, é visto como uma ameaça. E quando você totaliza todos os homens que se declaram como incéis, aí o jogo muda, né? Tem várias pesquisas que indicam que muitos que se identificam com comunidades incels sofrem de depressão, ansiedade e outros problemas mentais e buscam pertencimento em comunidades online. Mas quando a narrativa da esquerda dominante é que os incels são todos perigosos, esses caras, né, que não são extremistas, que, lógico, gente, que tem gente que são, mas alguns não são. Então esses caras não encontram um espaço de acolhimento legítimo, porque ele é julgado e também é imediatamente rotulado como uma espécie de ameaça, né, pela sociedade progressista, e ele se sente ainda mais rejeitado e mergulha mais fundo nos espaços problemáticos, né? Então, na minha opinião, não sou o dono da razão, é claro, mas parece, né, que a esquerda enxerga o incel não só como um homem solitário, mas como alguém que, mesmo sem perceber, reforça as ideias antigas, né, de dominação patriarcal, né, se é assim que eu posso dizer aqui, não vou falar a palavra, mas eu acho que vocês entenderam. E o outro lado da moeda, que é o lado político da direita, muitos ainda pensam que a direita defende os homens, né? Logo deveria apoiar o MGTOW, certo? Errado. A direita tradicional, especialmente a conservadora, acredita em família, casamento, procriação e papéis de gênero clássicos. Ou seja, o homem trabalha, a mulher cuida do lar, ambos sustentam a base moral da sociedade. Só que, meu amigo, o homem que se identifica como MGTOW simplesmente joga isso pela janela. Para o conservadorismo, o casamento é o pilar da sociedade, ok? Mas quando o MGTOW diz que não quero casar, não quero me envolver porque eu sei tudo praticamente está contra mim, ele rompe essa ideia com facilidade. Então isso é visto como uma rejeição ao dever social e moral do homem, entende? E na grande maioria das vezes, né, a direita vê o MGTOW como um homem que abandona, entre aspas, o posto, né, que retira da batalha cultural, e isso é considerado covardia ideológica. A direita, querendo ou não, ainda valoriza a hierarquia, tradição, comunidade e fé. E quando o homem MGTOW coloca o indivíduo acima de tudo, né, eu e o meu bem-estar vem primeiro, é meio que esse egoísmo, né, filosófico soa mais como um discurso libertário que a direita tradicional muitas vezes não aceita. Inclusive, tem pesquisadores conservadores como Jordan Peterson, embora que não seja 100% de direita, né, criticam MGTOWs. Dizem que abandonar as mulheres é desistir da sociedade. Para eles, né, o homem que foge do sistema não é forte, é apenas fraco demais para lutar dentro dele. E tem vários críticos conservadores que argumentam que o MGTOW representa uma greve reprodutiva, né, entre aspas, que, se generalizada, levaria ao colapso demográfico. E olha, essa preocupação, né, não é infundada quando você olha os dados demográficos de países desenvolvidos que já estão enfrentando quedas populacionais significativas, né? Não precisou de um movimento para comprovar isso, né? E para a direita conservadora, o homem que conscientemente rejeita a família é quase tão problemático quanto a esquerda que destrói os valores tradicionais. Porque o resultado final é o mesmo: menos casamentos, menos filhos, menos estabilidade social tradicional. Então olha essa ironia. A direita quer que os homens sejam fortes, provedores, líderes de família. Mas quando as condições sociais e legais tornam isso mais arriscados, né, que desde leis de divórcio, questões de guarda, questão de falsa acusação, mudança até no mercado de trabalho, e quando alguns homens racionalmente decidem que não vale a pena no risco, a direita os critica por não assumirem esse papel de qualquer jeito. Então, para fechar esse vídeo, né, o que eu queria mostrar para vocês, e eu acho que vocês entenderam, é tanto a esquerda quanto a direita estão olhando para sintomas em vez da causa. A esquerda vê incels expressando frustrações, principalmente voltada para o público feminino, e imediatamente classifica eles como misóginos, perigosos, enfim.
Só que muitas vezes ela totaliza todos em uma só caixa, né? Que vai desde questões psicológicas, questões de frustração, desespero mal articulado, entende? E a direita vê o MGTOW recusando o casamento e imediatamente classifica como covardia ou egoísmo. Mas muitas vezes são caras fazendo uma análise de custo-benefício racional, né? Baseada em mudanças legais e sociais reais que a gente está vendo no dia de hoje. Só que, na minha opinião, esses dois lados nunca se perguntam, né? Ah, por que tantos homens jovens estão se sentindo assim? O que mudou estruturalmente na nossa sociedade para acontecer isso? Então é algo a se pensar. Mas enfim, eu quero saber de você. Você concorda com tudo isso, ou discorda, ou também quer acrescentar algo? Comente aqui nos comentários. E também, se você tem outro tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, coloque logo abaixo. E antes de sair do vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, que é muito importante, de compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.